Boa noite. Boa noite, povo de Deus. Diz que dos pequeninos sai o perfeito louvor, né? E enquanto as crianças aqui se apresentam, eu lembrei de uma frase da Ellen G. White, e ela disse que há vários instrumentos que funcionam como cunha para que o evangelho possa chegar até alguém. E ela menciona a respeito do assistencialismo, a respeito do cuidado, entre tantas outras coisas. E eu descobri que as crianças também é uma cunha para que os pais venham para a igreja e também recebam o evangelho do Senhor. Porque quando eles vêm, alegra todo o ambiente, os pais vêm. Vêm porque os pais estão perto dos filhos, dando apoio, cuidado, sendo o porto seguro. A Estelinha cantando, as crianças aqui com tudo com as suas perfeições aqui. E a gente está aqui, acima de tudo, usando desta cunha para falar um pouco da bondade do Senhor. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9, nós vamos aqui dissertar a respeito do tema da bondade. Queria cumprimentar a todos os amigos, que o Senhor possa estar com todos vocês. Vejo rostos diferentes, pelo qual não conheço. Sinta-se abraçado, sinta-se abraçada pelo Eterno. Acharam 2 Samuel capítulo 9? Acharam? Amém? Então assim, olhando para o capítulo 9, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, a Ti, ó Pai, o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. E nesta noite, como filhos do Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Por favor, Senhor, fale aos nossos corações. Queremos conhecer mais o Senhor nessa noite, por intermédio da Tua palavra. Que o Espírito Santo do Senhor percorra esses corredores e a voz do Teu servo possa ser a voz do Senhor. É no nome de Jesus que assim nós oramos. Amém. Vamos lá. No capítulo 9, nós vamos ler o verso 1, vamos entender o contexto, depois nós voltamos para o 2 e a gente vai então ver o que Deus tem para nós. No capítulo 9, o verso 1 diz o seguinte: Disse Davi: Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? De novo, disse Davi: Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Davi faz uma pergunta: existe alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele? Bondade. Mas nós não vamos entender essa pergunta sem entender a contextualização deste evento. Davi é rei em Israel, no lugar de Saul. Neste momento ele ainda é rei apenas em Judá. E ele, nesse contexto, ele já tinha desbaratinado diversos dos seus inimigos. E de repente o seu reino há paz. O reino dele já está tranquilo. O seu exército e toda a sua casa. E quando tudo está tranquilo, ele lembra de uma promessa, na verdade 2 promessas. Ele fez uma promessa no passado, que ele iria usar da bondade do Senhor para com todos os descendentes de Saul. Se você ir comigo no capítulo 20 de 1 Samuel, nós temos a primeira promessa. 1 Samuel capítulo 20, o verso 14. Vamos discorrer aqui para você entender
por que Davi quer usar da sua bondade para com o Senhor por amor de Jonatas, seu amigo. No contexto ali do pai de Jonatas querer matar Davi, por orgulho, por inveja, por ciúmes, por medo de perder o trono, chega Jonatas para Saul fazendo uma aliança. E o verso 14 diz da seguinte maneira: se eu então ainda viver, porventura não usarás para comigo da bondade do Senhor, para que não morra? Vê que é o mesmo assunto que Davi mencionara lá após ele ser rei. Aqui ele é um soldado, aqui quem sabe ele é um general. E Jonatas fala para ele: se eu então ainda viver, porventura, Davi, não usarás para comigo da bondade do Senhor, para que eu não morra? Verso 15: nem tampouco, Davi, cortará jamais da minha casa a tua bondade. Vê que a palavra bondade se repete. Por isso que Davi fala assim: resta alguém ainda dos filhos de Saul, descendente dele, para que eu use da minha bondade para com eles. Isso era baseado nesta aliança que Jonatas faz com ele. E o verso 15, eu não continuei: nem tampouco cortará jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: vingue o Senhor os inimigos de Davi. Jonatas fez jurar a Davi de novo, pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Tratando-se de amizade, só de ler o relacionamento de Jonatas com Davi, você emociona. As palavras usadas no contexto é sempre de profundidade, é o amor da sua alma. Ele amava o seu pai, mas colocava Davi em primeiro lugar porque eles tinham uma amizade de tamanha grandeza. E ele faz Davi jurar para que ele use dessa bondade. Olha, Davi, quando você reinar, você vai virar rei. Você vai desbaratinar todos os seus inimigos, os filisteus, os amalequitas e assim por diante. Mas é o seguinte, Davi, lembra-te do teu amigo e use da tua bondade para comigo, e não só para comigo, mas toda a casa do meu pai. E ele então faz Davi jurar. Se você entender o contexto por causa do juramento, porque há na época algo que é aqui. Quando um novo rei assume o trono, é normal o reino matar todos os descendentes do reino anterior, para que não assuma ou não se levante uma oposição e crie um tumulto querendo usurpar o trono do novo rei. Por isso que Jonatas fala: olha, Davi, você não pode matar a nós. Usa da tua bondade para conosco. E Davi jurou bondade para com Jonatas. A segunda promessa está no capítulo 24, no verso 1 em diante. Saul está perseguindo Davi para o matá-lo. Por diversas vezes, com 3.000 homens atrás de Davi. E Davi com ele tinha apenas 400 homens. Homens de guerra. Diz que era homem. Então Saul quer matar Davi. E aqui nós vamos encontrar a segunda promessa. Saul, com os seus 3.000 homens, vai atrás de Davi. Vê se consegue voltar o som que estava antes, porque eu me perdi aqui, só por causa do som. E ele volta, e ele vai atrás de Davi para matar Davi. E ali, ele tem vontade, ele tem uma necessidade fisiológica. Se você ver o verso 13,
ele tem vontade de aliviar o ventre. Eu até ri lendo isso aqui. Ele tinha uma necessidade, e então ele vê uma caverna. Saul entra nessa caverna. E a Bíblia menciona no verso 4 que logo adiante daquela caverna estava Davi e os seus soldados. Alguns, é claro, eu imagino que eram os três melhores soldados que sempre o acompanhavam. Acontece que os homens de Davi falaram assim: olha, Davi, hoje o Senhor te entregou o teu inimigo. Vai lá, Davi, cessa com a vida de Saul, porque ele te persegue, mata-o. Davi ficou meio receoso, e aí eu começo a imaginar a minha cena, a poesia me permite isso. Enquanto o Jonathan está ali defecando, para usar a palavra mais educada, e o Davi, ele chega e corta um pedaço da orla, ou da túnica, ou do manto, da vestimenta de Saul. Mas quando ele corta o pedaço da vestimenta, o seu coração acelera, e ele volta mais adiante, onde estavam os soldados. E os seus soldados falam: mas por que tu não matou? E ele vai falar: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Não poderia fazer isso com o meu Senhor. Mas Davi não fez isso por causa disso. Ele fez isso por causa da promessa, do juramento que ele havia feito com seu amigo Jonathan. Nesse contexto de cortar a orla, sai Saul da sua caverna, depois de ter feito as suas necessidades, e vai para fora, para de junto dos seus soldados. E o verso 8, leia comigo. Depois também Davi se levantou, e saindo da caverna gritou: ei, Saul, ó rei, meu senhor! Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe reverência com o rosto em terra. Olha só, Saul fez tanto mal para Davi, e Davi aqui ainda com muito respeito para este homem. Que tamanha humildade, que tamanha nobreza deste cavaleiro. Alguém quer tirar a vida e ele tem essa atitude para com seu inimigo. E ele fala: ó rei, meu senhor. Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez a reverência. Disse-lhe Davi: por que? Davi fala para Saul: por que das tu ouvidos as palavras dos homens, que diz para ti que eu quero te matar? Isso é conversa, é mentira. Não tem o teu servo desejo de te matar. Os teus próprios ouvidos, o verso 10. Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que eu deveria te matar, porém a minha mão te poupou, porque eu disse a eles: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Que história linda. Olha, pois, meu pai, o verso 11. Olha só como é que Davi tratava este homem. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim mal e nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para matar. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito. Porém, a minha mão não será contra ti. E ele fala no verso 14. Após quem saiu o rei de Israel? A quem tu persegues, Saul? Por acaso tu não persegue um cão morto, uma pulga? Olha só como é que Davi se considerava. Um cão morto, uma pulga. Diferente de muitos que tão pouco têm e se considera tão grande, não sabendo eles que são tão pequenos diante dos olhos de Deus. Soberba, prepotência e tantas outras coisas. Faz todo o mal para derrubar alguém. Assim era Saul. Mas Davi falava: eu sou uma pulga diante dos teus olhos. Eu sou como um cão. E o verso 16 vai dizer que Saul chorou. E Saul chora e diz no verso 17: mas justo és
tu do que eu, pois tu me recompensas com o bem e eu te paguei com o mal. Mostraste hoje, verso 18, que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos e tu não me mataste. Porque quem há que encontrado o inimigo o deixa ir no caminho? O Senhor, pois, te pague com o bem pelo que hoje me fizeste. E aqui vem a promessa no verso 21. É o seguinte, Davi, quero te fazer um juramento e você vai me jurar uma coisa, verso 21. Portanto, jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência, nem desfará o meu nome da casa do meu pai. Note que há uma ligação com a promessa que Jonathan pediu para ele. Não faça nenhum mal à minha casa, nem aos meus filhos, nem aos meus descendentes. Você jura, Davi? E Davi jura. O verso 22 diz: Então jurou Davi a Saul, e este se foi para a sua casa. E Davi e os seus homens subiram a um lugar seguro. Pablo, por que você está rodeando? Desde o capítulo 9, verso 2, 1 que nós lemos. Porque acontece o seguinte, irmãos. Nesse contexto agora, se você ler o último capítulo de 1 Samuel, os filisteus invadem todo Israel. Há um conflito. Há guerra. E de repente, Saul se viu num beco sem saída. E aí ele falou para o seu soldado, o seu escudeiro: Ei, escudeiro, vem cá, mete a tua lança sobre mim, mata-me a mim, para que eu não seja morto por esses incircuncisos. Melhor seria tu me matar do que estes homens me matar. E a Bíblia disse que o escudeiro disse: Eu matar o meu rei, o meu senhor? De maneira alguma, rei. O rei, sem ver opção, coloca a sua espada diante de umas pedras e se coloca o seu peito na espada. Vendo o escudeiro que o seu rei parecia estar morto, embora não estivesse, pega a espada e também se mata. 2 mortes. Aparece uma amalequita, vê Saul desse estado, e ele então Saul diz para ele: Ei, amalequita, venha cá. Eu estou agonizando aqui nessa espada, eu não morri ainda, acaba de me matar. O amalequita então empurra o seu corpo contra o corpo de Saul e mata Saul. Saul morre, Jonathan morre, os outros 2 filhos dele morrem nesta guerra. Morreram todos os filhos de Saul, exceto outros com as concubinas que morrem mais tarde, em outro contexto onde a terra de Israel tinha fome, por causa de um tratado do povo 400 anos atrás. Aí é outra história. Mas acontece que este amalequita, olha só, irmãos, este amalequita corre para a casa de Israel, para lá no rei Davi, para contar o que tinha acontecido com a família real. E ele chega correndo e fala assim: Ei, cada um cuide de si mesmo, porque o rei morreu e toda a casa real morreu. Fujam-se, os filisteus vêm contra nós. E tinha um filho de Jonatas na casa de 5 anos, e a sua ama, a tua babá, o pegou para fugir deste ataque. Porque se matou a linhagem real, só falta este, Mefibosete. A ama o pega pelo colo, ele escorrega, não sei de alguma forma, e ele fica paralítico, aleijado, dos 2 pés. Dos 2 pés. E aí agora a gente vai para o final da nossa história. Segundo Samuel capítulo 2, 9, verso 2. Nós lemos o verso 1. Este é o contexto. Por que Davi fala assim? Há alguém na casa de Saul para que eu use da bondade para com eles? Davi se lembrou do juramento. Embora soubesse que Jonathan já era morto, o verso 2 do capítulo 9 diz o seguinte: Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi e perguntou o rei: Ei, tu Ziba? Respondeu ele: Eu mesmo, teu servo. Verso 3. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu
use da bondade de Deus para com ele? Ei, Ziba, existe alguém da casa de Saul para que a misericórdia, para que a recede de Deus, a graça de Deus, eu use dela para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Este era o nome do descendente de Saul, filho de Jonatas. 4 personagens: Davi como rei, esse aleijado, que por enquanto é aleijado, filho de Jonatas, e Jonatas que é filho de Saul, e Saul que é pai de Jonatas, que é avô desse aleijado. Não sei se você consegue perceber que Ziba há um preconceito contra este homem. Ele não usa o nome, ele não fala quem é ele, ele fala assim, há um aleijado. E aí a poesia me permite entrar na história mais uma vez. Quem sabe Ziba fala assim, mas vem cá, rei, o senhor é rei, o que é que o senhor quer usar da bondade do senhor para com um aleijado? O reino não pode ser de um aleijado. Como que tu vai trazer um aleijado para a casa real? Olha o teu filho Absalão, homem bonito. Olha para Salomão, homem de sabedoria. Olha para Aminon, olha para Tamar. O Senhor vai trazer um aleijado para cá? E Davi simplesmente fala no verso 4. E onde ele está, Ziba? Pergunta o rei. E Ziba responde, está na casa de Marqui, filho de Amiel, ou em Lodebar. Onde ele está, Ziba? Ele está em Lodebar. Lodebar é uma palavra do hebraico. Debar quer dizer terra que mana leite e mel, terra de pastagem, terra boa, terra onde só há as coisas boas, naquele sentido. Lodebar, a palavra lo, significa é tudo ao contrário. É terra onde vai os aleijados, os desafortunados, quem sabe as prostitutas, os drogados, os marginalizados pela sociedade. Quem sabe é o lugar onde os leprosos estavam. Terra do esquecimento. Lá era Lodebar. Ei, Saul, ele está em Lodebar, lá que é o lugar dele, Saul. O verso 5 vai dizer, então mandou o rei Davi, trazei-lo de Lodebar, quero que vocês vão buscar. Me permita mais uma vez usar a poesia aqui. Benaia era o general da casa real. E eu imagino agora Benaia, com as carruagens, indo buscar o aleijado. O aleijado. Preste atenção. O aleijado. E eu imagino andando numas ruas tortas, pedregal, mato, quem sabe com os cavalos bons, soldados de guerra. Chega então na cidade de Lodebar. Topa, quem sabe, com alguns desafortunados, com os pobres, quem sabe com alguns miseráveis. Ei, onde é que mora Mefibosete aqui, o aleijado? Ele mora em tal lugar, assim, na rua assim, na rua assim. E aí vem aquele soldado, esse general, e grita, ei, és tu, Mefibosete? Eu imagino esse aleijado, olhando para esse general, e diz, vieram me matar. O rei está com medo que eu assume o trono, porque eu sou o único descendente, eu sou o próximo da linhagem. Veio ele me matar. E Benaia fala assim, o rei quer te ver. Deve que ele fala assim, o rei quer me matar pessoalmente. E ele leva Mefibosete até Davi. E o verso 6 diz o seguinte, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, dizendo a Davi, disse-lhe Davi, Mefibosete. E ele disse, eis aqui teu servo. Ziba falou assim, há um aleijado, mas Davi tira esse sobrenome,
esse adjetivo, esse apelido e fala assim, Mefibosete, ele tem um nome. Alguns dos desafortunados da sociedade nem nome têm sequer, são esquecidos pela sociedade, são conhecidos como prostitutas, como ladrões, como drogados, como dependentes químicos e entre tantos outros nomes. Na Bíblia, por exemplo, não fala os nomes dos leprosos. Na maioria das vezes, olha lá o leproso, era assim que o pessoal gritava. Olha lá o aleijado. Davi não é o aleijado, é Mefibosete. Qual é o teu nome para Deus? Qual é o teu nome para os homens? É um desafortunado? É um aleijado? Que nome é o teu perante o Senhor? Mefibosete, ele disse, eis aqui teu servo. Verso 7. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei da bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão para sempre na minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Olha o sentimento deste homem. Eu sou um cão morto? Quem é eu para tu olhar com esses olhos? Eu sou Davi, rei de Israel, amigo do teu pai Jonatas e servo de Saul, teu avô. Tu vai comer para sempre na minha casa. Não fico com medo. Eu não quero você aqui para tirar-te a tua vida. Eu quero que você seja readmitido para a casa do Pai. Por 3 vezes aqui, Davi repete, tu comerás para sempre na mesa do rei. Nesse contexto aqui, ele fala assim, ei Ziba, quantos servos tu tem? E ele fala, 35. Ei Ziba, sabe você, a tua casa, os teus filhos e os teus servos, agora vocês são servos de Mefibosete. Vocês vão servir para ele. A terra que era de Saul, todo o reinado é dele. E vocês vão servir Mefibosete. Eu imagino o Ziba falando assim, nós vamos servir o aleijado? O desafortunado? Sim, você vai servir a ele. Tudo isso, irmãos, por causa da bondade do Senhor. A bondade do Senhor que não tem limites para alcançar ninguém. Eu lembro de uma história do exército, eu termino aqui. Eu lembro num contexto que... Bebeu água aqui. Consegue ficar aí mais 5 minutos? Eu lembro que houve... quartel, eles gostam de competição. E ali tinha uma prova de praça mais distinta. Quem é a praça mais distinta? Aquele que usa o melhor coturno, melhor fardamento, melhor apresentação, melhor enquadramento. E aí tinha a bateria de comando, primeira bateria LMF e a segunda bateria LMF. André já serviu no quartel e sabe disso. E aí chega o capitão Rodrigo Nunes e o capitão Nobre e fala assim, ei, você vai ser o representante da bateria de comando. Você é o praça mais distinta daqui da nossa bateria. Na primeira bateria era o Farias. E da segunda bateria era o Eliezer. E eu lembro que o tenente Nobre foi me treinar. Assim, Pablo, é o seguinte. Você tem que saber sobre alguns estudos sociais. Sobre o quartel, sobre canções. Porque lá... você vai participar de uma mesa com todos os oficiais. O coronel vai estar lá, o tenente coronel vai estar lá, o major vai estar lá, os capitães vai estar lá, os comandantes de subunidade vai estar lá. E eu fui o último a apresentar. O Farias, ele era um militar mais velho, e ele foi primeiro. E ele saiu, eu falei assim, como foi? Rapaz, eu me tremi todo. Eu não consegui ficar. Foi o Eliezer e foi a minha pessoa.
Eu lembro que eu bati na porta, eles trancam a porta, você tem que seguir todo o regulamento. Aí se você bate na porta, aí você se apresenta, fala o seu nome, o seu número, qual bateria que você é, e pela finalidade que você tem, e pede permissão para entrar no recinto. Eu lembro que eu tremia por estar na frente dos oficiais. Tremia e tremia. Eu lembro que a minha continência era desse jeito, suava, frio. Por que você está contando isso? Eu não vou contar, é só para pegar uma coisa. Porque Davi falou para Mefibosete bem o seguinte: você vai comer para sempre na mesa do rei. Tu vai comer comigo, na minha casa, na minha mesa. Sabe qual era a mesa composta? Que Mefibosete, que tinha então o nome de aleijado, iria estar? O maior rei que Israel já teve, Davi. O homem mais sábio estava naquela mesa, Salomão. A Bíblia diz que não houve e nunca haverá homem mais sábio do que Salomão. Era ali que Mefibosete ia sentar. Absalão diz que o homem das pontas dos pés até a ponta do cabelo, do estrado dos pés da ponta do cabelo, não tinha homem mais bonito, mais formoso, mais elegante. Quem sabe era igual a mim. Vocês viram, né? Quem sabe o soldado de guerra que de uma só vez matou sozinho 800 homens. Diz que ele lutou numa batalha por Davi tanto, antes do pôr do sol, sozinho matou 800 homens. E no final do dia, a espada não saía da sua mão, porque entrou dentro da mão. Olha o soldado que estava naquela mesa. Tinha ali os 3 melhores soldados, Joabe e os outros. A respeito desses 3, diz que certa vez, em uma ocasião, Davi falou assim: ai, quem dera se eu pudesse beber daquela água, daquele poço. Só que os filisteus estavam lá, fizeram um cerco a respeito disso, estava no cerco. E esses 3 soldados falaram assim: vamos embora buscar água para o nosso Senhor, para o nosso rei. E eles foram, amigo, mataram os homens para pegar água para o rei beber. Olha os homens que estavam naquela mesa, que ia comer todo dia com Mefibosete. E disse que esses homens trazem água para Davi. E Davi pega a água, que da onde veio essa água? E eles falam assim: é da água do poço que o meu rei queria beber. E ele fala assim: se por acaso eu iria beber água de sangue, onde os meus homens assumiram a sua própria vida. Davi pega a água e derrama, e oferece libação para o Senhor com aquela água. E ele louva a Deus por ter esses 3 homens na sua vida, soldados leais, e tantos outros nessa mesa real. Ei, Mefibosete, vai para tua casa, arruma o teu manto, arruma o teu vestimenta. Ei, Ziba, vai cuidar do teu Senhor. E agora eu imagino, quem sabe era uma quinta-feira, hoje é domingo. Quem sabe esse acontecimento tudo no domingo. Amanhã é segunda, viu, Mefibosete? O café da manhã é às 8 horas. Às 8 horas. Chegou Absalão, chegou Salomão, chegou esses soldados. Davi tinha 37 homens de guerra, 17 filhos. Imagine o tamanho desta mesa, com os melhores homens. E de repente, quem sabe, Aminon, um pouco mais desinquieto, com uma zela no coração, pegue a mão para o pão para lanchar. E Davi fala assim: ei, calma, está faltando um. Não é a hora, não se come enquanto todos não tiver. Imagino eu que Salomão fala assim: mas vem cá, quem está faltando? Estão todos aqui, meu pai. Falta um, Mefibosete. Mefibosete. Eu lembro que
Eu saía direto com o irmão Abel e nós brincávamos com ele. E de longe a gente ouvia o barulho da bengala dele. De longe. E o Cleide sempre brincava assim, tac, 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 tac. E nós brincávamos com ele. De repente, escuta um barulho de muleta. Era Mefibosete, o aleijado, para sentar na mesa do rei. Olha a bondade do Senhor, irmão. Olha o tamanho da bondade para com Deus. Eu sou o Mefibosete, lá da terra de Lodebar, mas que Deus me admitiu como seu filho. Vocês também é da terra de Lodebar. Vocês também têm o nome que a sociedade lhe deu. Mas Deus quer tirar de Lodebar para que você assente na mesa do rei e desfrute das finas iguarias do rei. O nosso rei não é um homem, o nosso rei é o Todo-Poderoso. E nós somos adoções de filhos e somos filhos dele. E ele quer nos tirar de Lodebar, nessa terra que cheira mal, nessa terra de injúria, de preconceitos, tem escolhas sociais. Deus quer te admitir na casa do Pai. Quem és tu? Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Deus sabe. E Ele vai usar da sua bondade para... A bondade do Senhor. Há alguém aqui que se considera como um Mefibosete? Há alguém aqui que se acha que já foi ou é um Mefibosete? Que vive na terra de Lodebar? Há alguém aqui? Fique de pé. Quem aqui é da terra de Lodebar? Eu sou da terra de Lodebar, amigo. Quem é aqui da terra de Lodebar que quer assentar na mesa do rei? Não é com soldado de guerra, não é com homem de sabedoria, não é com homem bonito, não é com homem que sabe das 2.300 tardes e manhãs. Não é com este. É com o rei do universo. É com os arcanjos, é com os querubins, é com os anjos, é com este, numa mesa comprida que vai de norte ao sul, onde todos verão o Filho do Rei. Se você ler o capítulo de Isaías 25, há um contexto que Deus vai servir um banquete para os seus filhos. O Rei do Universo Todo-Poderoso estará lá para nos servir. E a gente vai falar assim, Lodebar nunca mais. Amém? Lodebar nunca mais. Eu estou agora na mesa do Rei, diante do céu e do eterno. Mas não é porque você fez algo de bom. Mefibosete não merecia. Foi por causa da bondade do Senhor. É simples, amigo. Mefibosete merecia a morte. Mas Deus usou da sua bondade. Que Deus te abençoe, te livre e te guarde. E que você possa aproveitar bem da bondade do Senhor. Para sempre comer do pão com o Rei. Com Deus e Pai, louvado seja o Senhor, o nosso Pai. Obrigado pela tua bondade, Senhor. Bondade que alcança as suas misericórdias, os desafortunados, os aleijados, os moribundos desta vida. É esses que estão de pé. Essa terra que nós vivemos pode ser considerada a terra de Lodebar. E o Senhor vai enviar os seus anjos. O seu Filho já enviou para nos levar, para ser admitido na mesa do Rei. E lá, ó Pai, lá na eternidade, nós estaremos para sempre com o Senhor. Fartando, comendo, bebendo, regozijando todos os dias na casa do Pai. Obrigado pela tua bondade, a bondade do Senhor para com as crianças, para o departamento infantil,
para os pais, para os professores, para todos nós, que serviu como instrumento para que nós estivéssemos nesta noite para ouvir da bondade do Senhor. Obrigado pela tua bondade. No nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Fique na bênção e fique na bênção.